Cumprindo a promessa e atendendo os pedidos, eu vou fazer um vídeo respondendo perguntas que me fizeram nos comentários. Não vai dar para responder todas, mas eu tentei compilar o máximo possível de respostas nesse vídeo. Tirando uma exceção ou outra, eu escolhi só perguntas que tenham a ver com o canal e não com a minha vida pessoal, que não é o assunto desse canal. Ok? Então, eu vou começar pelo seguinte. Um monte de gente perguntou quais são as influências do canal. Bom, tem um monte de coisa, um monte. Na arte, na filosofia, no cinema e na música, eu não sei nem por onde começar. As coisas que eu coloco nos vídeos, via de regra, são as coisas que eu gosto. A minha forma de escrever tem uma influência muito grande de Ilha das Flores, do Jorge Furtado, que eu assisti umas 10 vezes quando eu estava na escola. E mais do que tudo, de um livro chamado Esse Ofício do Verso, de um escritor que eu amo, que é o Jorge Luis Borges. Um escritor argentino que quem não conhece, vale muito a pena conhecer. Esse livro, Esse Ofício do Verso, traz a transcrição de palestras que ele fez em Harvard, falando sobre poesia. É bem legal, inclusive para quem não gosta de poesia. Bom, teve um montão de gente também que perguntou sobre como que eu escolho os temas dos vídeos. Bom, como eu já falei várias vezes nos comentários, normalmente eu falo as coisas que eu gostaria que alguém dissesse para mim. No processo de fazer esses vídeos eu tenho que escrever o roteiro, pesquisar, gravar a narração, editar, e quando eu edito eu tenho que ouvir várias vezes o que eu estou dizendo, e isso me ajuda a internalizar mais essas ideias. Aí eu tento, claro, sempre pegar coisas que eu acho legais, não gosto de perder tempo falando mal de coisas que eu não gosto. Às vezes eu faço isso, mas não é a ideia. E eu tento sempre relacionar as coisas diferentes e criar pontes entre os temas, porque isso ajuda as pessoas e a mim mesmo também a entender melhor tanto uma coisa quanto a outra. Outra coisa que me faz escolher certos temas é a relação com os meus alunos. Vários vídeos que eu faço são complementos das minhas aulas. Teve um monte de gente que perguntou sobre livros, né? Quais são os livros que eu mais gosto e tudo mais. Eu vou falar os primeiros que me vêm à cabeça, tá? São Esse Ofício do Verso, do Borges, A Metamorfose, do Kafka, Problema de Gênero, da Judith Butler, A Ordem do Discurso, do Foucault e O Menino Quadradinho, do Ziraldo. Esses acho que são os que mais me fizeram parar para pensar. Muita gente perguntou que obras fictícias mais me marcaram e influenciaram. E aí obras fictícias envolvem mais coisa, né? Mas também eu vou falar assim, o que veio à cabeça primeiro. Ficções, do Borges. É muito bom esse livro, muito bom. Admirável Mundo Novo, do Huxley. A Revolução dos Bichos, do Orwell. Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Todos os livros que eu li do Terry Pratchett, mas possivelmente Pequenos Deuses, é o livro dele que mais me marcou. Watchmen e V de Vingança, do Alan Moore. Maus, do Art Spiegelman, se você considerar ficção. A Metamorfose, do Kafka. On the Road, do Jack Kerouac. E mais um monte de livros infantis, que eu gosto muito de livro infantil. Pequeno Príncipe, Menino Maluquinho, Menino do Dedo Verde, Flicts. Eu sei que é clichê, mas eu gosto bastante. Bom, o Alexandro Ribeiro perguntou o que é loucura e o que é ser normal. Geralmente é chamado de louco quem não segue os padrões sociais. Só que os padrões sociais, eles mudam de sociedade para sociedade. Então, esse é um conceito que vive em constante mutação. Um livro bem legal sobre isso é a História da Loucura, do Foucault. Matheus S. perguntou, viver é sofrer? Sim, sem sombra de dúvidas. Na filosofia dos budistas, tem uma coisa que se chama as 4 nobres verdades. E a primeira nobre verdade é que existe o sofrimento na vida. As outras 3 eu deixo para você pesquisar. RDGS Wesley perguntou se o canal não tem padrinho, Patreon ou alguma coisa parecida e disse que gostaria de ajudar de alguma forma. Cara, eu agradeço muito, de coração. Pelo menos por enquanto, eu não tenho interesse em monetizar o canal, é uma coisa que eu não gostaria que envolvesse dinheiro, mas eu sei que tem muita gente que precisa de ajuda. Então, se você puder ajudar as pessoas da sua cidade que estão precisando, eu vou ficar muito feliz e isso vai me dar mais empenho para continuar. Vinícius Leandro perguntou, quanto mais longe estamos de nós mesmos, mais confundimos o essencial com o ilusório.
Daí ele perguntou o que eu entendo dessa frase. Eu entendi que quanto mais a gente se aproxima de si mesmo, mais a gente desfaz as ilusões e percebe o que é essencial. Eu não sei se eu concordo com isso, porque eu não sei se tem alguma essência na gente. Mas a ideia de que o autoconhecimento é importante para entender as próprias ilusões, essa ideia é legal. O pessoal do Mimimídias, que aliás é um dos meus canais favoritos do YouTube, quem não conhece, conheça o trabalho deles, eles disseram o seguinte: já que moramos nessa vizinhança de vídeos ensaios, a pergunta deles é se eu acho que o formato vídeo ensaio pode me ajudar a atingir os meus objetivos com o antídoto. Eu agradeço bastante o pessoal, e eu acho que sim, que o vídeo ensaio é uma maneira de passar as ideias sem necessariamente mostrar a cara, que é uma coisa que eu não quero, mas também ele envolve outros elementos não verbais. Por exemplo, eu posso botar uma música, um trecho de um vídeo, imagens. Isso ajuda a passar as ideias de uma forma melhor. Eu vi uma vez uma palestra do Ivan, que faz o Nerdwriter, e ele falou que quando ele fazia ensaios escritos, ele atingia no máximo algumas dezenas de pessoas, e que através dos vídeos ele consegue mostrar as ideias para literalmente milhões de pessoas. Eu acho que isso demonstra o poder dessa ferramenta para passar as ideias adiante, sobretudo as boas ideias que se desenvolvem no meio acadêmico e que normalmente tendem a ficar por lá. Elvis Santana, que tem o nome de um grande cantor e de um grande guitarrista, perguntou se editar os vídeos me faz feliz. Sim, muito, e é o meu videogame. Gustavo Teles pergunta se o círculo da logo do canal tem a ver com o símbolo do Zen Budismo. Sim, não só tem a ver, esse círculo da logo é um Ensô, que é um círculo do Zen Budismo. Percival Júnior perguntou se eu poderia falar sobre ideologias e se eu tenho alguma. Quando as pessoas falam em ideologias, não fica muito claro a que essas pessoas estão se referindo, porque a palavra ideologia tem vários significados. Geralmente o que as pessoas chamam de ideologia são teorias, como o liberalismo, o marxismo, a dialética, etc. E para mim essas teorias elas são ferramentas que eu guardo dentro de uma caixinha e elas me ajudam a entender o mundo. Porque assim como todo mundo, eu tenho uma visão muito limitada das coisas. E essas ideias que vieram de outras pessoas me ajudam a ver um pouco mais do mundo com outros olhares. Mas veja que eu uso essas ferramentas, eu não acredito nelas como um dogma. Algumas vezes é uma teoria que vai explicar melhor uma coisa e algumas vezes é outra. Então eu acho que a gente tem que conhecer todas elas e não necessariamente acreditar e se apegar com unhas e dentes nelas. Eric Figueiredo pergunta que filosofias eu sigo. Eu não sigo nenhuma, mas o existencialismo parece que me segue para onde quer que eu vá. O Edu Silva pergunta quem são os meus filósofos principais. A Rayane Castro, qual é a minha posição política e filosófica. O João Skywalker pergunta se o antídoto me fez evoluir ideologicamente, ou se quando eu iniciei eu já tinha uma ideologia formada e certa. Eu até hoje não tenho. Sobre quais são os meus filósofos preferidos e as minhas posturas políticas e filosóficas, eu acho que isso daria um vídeo inteiro. Daria uma série de vídeos só para falar sobre isso. Então eu acho que eu vou fazer um vídeo explicando direitinho como que eu encaro essas questões. É melhor, né, do que responder curtinho assim e não me fazer entender direito. O Lotosco, ele perguntou, ao invés de fazer camisetas para vender, não seria melhor fazer lençóis para dar para eles? Por que não as duas coisas, né? A gente faz campanhas para doar roupas e tudo mais, mas a gente vai fazer essa campanha das camisetas. Aliás, a gente está fazendo, e aliás, as meninas da Ame Você disseram que já está quase esgotando o estoque, então eu estou muito feliz. Está sendo um baita sucesso. A gente vai fazer para ajudar os idosos de um lar, e eles não precisam de lençóis, eles precisam de dinheiro para comprar outras coisas. Mas, sim, fazer lençóis ou roupas de cama ou agasalho e dar para as pessoas faz todo sentido, e eu acho que é importante fazer as duas coisas. Mari Doodle me pergunta se eu utilizo de práticas meditativas. Eu não quero falar sobre a minha vida, mas elas são muito legais e eu acho que todo mundo deveria pelo menos conhecer. Lucas Vieira diz que a minha voz é linda, mas pergunta por que eu falo devagar, quase parando. Lucas, eu falo devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso porque já chorei demais. Nathan Alves pergunta sobre o imediatismo e por que visualizamos e não respondemos. Nathan, se eu responder agora a sua pergunta, eu vou estar alimentando o seu imediatismo, então eu não vou responder. Bruna Vendramini
pergunta o que define cultura, ainda mais num país como o Brasil. Eu e o Normose, a gente está planejando uma collab para falar sobre isso. Tomara que saia, porque os papos estão muito bons. Maíra Santana pergunta se pode usar os vídeos em aula. Deve, por favor. Eu fico muito feliz se você quiser usar o meu material na aula, em palestras, onde você achar que ele pode ser útil. Eu fico honrado. Quem achar que o meu material pode ajudar de alguma forma, use. É para isso que serve. É como diz a camiseta, a arte é uma ferramenta para mudar as coisas. Steph de Castro diz que queria comprar a camiseta, mas o frete fica muito caro e daí ela que vai acabar precisando de ajuda. Steph, eu tenho certeza que na sua cidade também tem instituições que precisam de ajuda. Ajuda essas pessoas. E quanto à camiseta, imprime então a sua camiseta do Antídoto, vai numa gráfica local e aí todo mundo fica feliz. Você fica com a camiseta e as pessoas que precisam de ajuda recebem. E eu já fico feliz por conta disso. Yasmin pergunta que curso de faculdade que estuda esses temas que se trata aqui. Yasmin, a maioria dos cursos de humanas passa por essas formações, ou ao menos possibilita que você tenha esse tipo de estudos. Então, filosofia, sociologia, geografia, história, psico, tem vários cursos para passar por esse tipo de conteúdo, mas aí depende de como você vai fazer a sua vida acadêmica. Davi Emanuel pergunta se vale mesmo a pena viver, mesmo com todas as dores e com tudo. Davi, para mim vale. Agora, eu acho que esse é o tipo de resposta que cada um tem que descobrir a sua. A Bruna Vendramini, outra ótima pergunta da Bruna, pergunta qual é a minha opinião sobre a importância de manter a filosofia nesse mundo globalizado que só dá valor às ciências da natureza. Bruna, tem mais gente no mundo morrendo em função da obesidade do que de fome. Os problemas de trânsito acontecem mais por engarrafamento do que por falta de meios de transporte. A informação, ela é muito mais acessível do que em qualquer outro momento e ainda assim tem muita gente acreditando em terra plana e que o Hitler era comunista. Então olha só, aumentar os recursos, aumentar a informação, o transporte, a comida é importante. A gente avançou muito nesse aspecto e é importante que a gente continue avançando. Mas, apesar disso, quem nos ensina o que fazer com esses recursos, o que também é uma coisa muito importante, são as humanas. Então eu acho que a filosofia, junto com as outras ciências humanas, deveria ser mais valorizada agora. E ela é muito pouco valorizada. E é uma luta bem injusta que a gente luta, mas eu acho muito importante. Fracasso pergunta, quando as teorias criacionistas irão se extinguir? Cara, cada um pode acreditar no que quiser, mas nas aulas de ciências, elas já deveriam estar extintas há tempo, porque essa é uma questão que não cabe às ciências. A ciência tem uma postura bem clara a respeito disso. McDonald's pergunta se a geração Y vai ser responsável e vai conseguir fazer melhor. Eu falo um pouco sobre isso no episódio sobre Homem-Aranha e Revolução Industrial, mas olha, em resumo, eu sou bem otimista quanto às gerações mais novas. Rafael Richard pergunta quem faz a parte visual do canal. Sou eu. A Isabela Oliveri pergunta o que me faz não parar. É o café. Milene Pereira pergunta, a sua banda favorita é o Pink Floyd? Pink Floyd é a banda que mais influencia o canal. Sérgio Cavalcante pergunta como mudar o mundo quando o mundo sempre lhe faz cair. Cara, eu era um adolescente muito idealista e queria mudar o mundo, e foi por isso que eu virei professor e músico. Mas naquela época, a minha mãe me disse que eu não ia arrumar o mundo se eu não conseguisse arrumar o meu quarto. Eu acho que a gente começa pelo começo, mudando a gente, fazendo nossa parte, lavando a louça, limpando o chão, ouvindo os amigos que precisam de um ombro. E sem esperar nada em troca, porque esperar uma retribuição é a fórmula perfeita para se frustrar. Então faz para ter a consciência limpa. Quando isso já estiver mais ou menos em dia, aí a gente pensa em mudar o mundo. Vamos lembrar que, por exemplo, a homofobia e o aquecimento global não acontecem porque uma grande empresa ou um grande governante disseram vamos fazer isso. Eles acontecem porque bilhões de pessoas seguem mantendo seus hábitos de consumo, seus hábitos culturais. Então, assim, eu não sei todos os passos, mas eu acho que eu sei o primeiro passo. A Isabela pergunta se a gente poderia contextualizar que a liberdade é adquirir conhecimento. Eu acho que adquirir conhecimento não é sinônimo de liberdade, Isabela. Eu acho que, para as duas visões de liberdade que eu trabalhei aqui no canal, o conhecimento é necessário
para ser livre. Você pode ter um monte de conhecimento e não ser livre, mas você não vai ser livre sem ter conhecimento. Antônio Vinha Pereira pergunta: por que você não faz um vídeo com conteúdo filosófico de Nietzsche? Porque eu tô guardando Nietzsche para uma ocasião especial. Dragon's Nuke pergunta: cadê o link das camisetas? Júnior Silva pergunta: pode postar o link da loja? Sim. Vou colocar no comentário fixado. Eric tá no final do ensino médio, prestes a entrar para a faculdade e não sabe o que fazer da sua carreira. Ele gosta de filosofia, mas a família dele não quer que ele seja professor. Olha, Eric, a neurociência mostra que os adolescentes têm, em geral, uma dificuldade maior em fazer escolhas conscientes quando o que está em jogo são decisões de longo prazo. Isso acontece por questões culturais, mas também por questões biológicas. A parte do cérebro que analisa essas questões de longa duração ainda não costuma estar totalmente formada até perto dos 20 e poucos anos. Por isso, eu acho uma crueldade pedir para um ou para uma adolescente fazer uma escolha que vai delimitar o resto da sua vida. Dito isso, eu vou te dizer duas coisas. A primeira é que você provavelmente vai ter a possibilidade de mudar de caminho ao longo da vida. Você não precisa se sentir refém dessa escolha para sempre. A segunda é que eu sou professor e sou feliz e conheço muita gente que também é. E conheço muita gente que é profundamente infeliz na profissão. É possível ser professor e ser feliz. Isso, claro, vai variar muito de pessoa para pessoa e situação para situação. Matheus Mendonça pergunta quem eu acho o cantor mais importante da música brasileira. Aí, cara, você perguntou cantor e não músico, o mais importante, não o melhor. Isso facilita um pouco minha vida, mas ainda assim é uma pergunta difícil. Alguns candidatos fortes: Carmen Miranda, Luiz Gonzaga, Dorival Caymmi, Jackson do Pandeiro, João Gilberto, Tom Jobim, Jorge Ben, Caetano Veloso, Rita Lee. Olha, é uma pergunta bem difícil, viu? Jaxica Silva pergunta: você acha que nascemos com um propósito na vida ou a vida não tem sentido mesmo? Eu acho que a gente nasce sem propósito e vai criando um ao longo da vida. Guilherdo Rezende e Bruno Oliver perguntam se é a cultura e as construções sociais que fazem a nossa sensibilidade e fazem o que a gente é. Eu acho que é um pouco social, um pouco genético, e aí é difícil saber o quanto que tem de cada parte, né? Isso são outros 500. Não sei se um dia vai ser possível mensurar isso. The Edgeworld pergunta se a globalização trouxe mais benefícios ou malefícios para o mundo. Boa pergunta. Eu não sei botar isso numa balança. Foi um processo gigante de dominação e genocídios, mas a expectativa de vida e os indicadores de saúde hoje são melhores do que nunca. Vale a pena? Não sei. Eu acho que comparar o mundo hoje com o mundo antes da globalização, a gente até pode fazer. Mas a gente não pode saber como é que o mundo seria hoje se a globalização não tivesse acontecido. E é essa comparação que teria que ser feita para saber se ela trouxe mais benefícios ou mais malefícios. Libitina de Vênus pergunta sobre a racionalidade, se os outros animais também têm, ou se essa capacidade de pensar é uma coisa só humana. Eu acho que a racionalidade humana é algo que a gente tem mais desenvolvido que os outros animais. Não uma exclusividade nossa. Por exemplo, tem vários animais que têm pescoço, mas a girafa tem o pescoço mais desenvolvido. Da mesma forma, vários outros animais têm a sua racionalidade, mas a gente desenvolveu mais esse tipo de pensamento. Jack Gandalf Yoda Dumbledore pergunta se eu já tive depressão. Olha, eu não quero falar sobre a minha vida pessoal, mas o que eu quero falar é muito importante ter ajuda quando você tem depressão. Procurar ajuda profissional, ajuda da família, e se você está ouvindo isso e sofre de depressão, procura ajuda. É muito importante. Kleber Sena pergunta: qual o verdadeiro sentido da vida? Seu dinheiro. Rafael Luiz pergunta: por que você não monetiza o canal e depois doa o dinheiro? É uma boa ideia, Rafael. Eu vou pensar a respeito. Nova Vida pergunta: o que é viver? Eu não sei, mas What is Life é uma das melhores músicas do George Harrison. Procura aí que é muito boa. A Natália Pereira da Silva pergunta: por que o canal se chama Antídoto, se é biscoito ou bolacha, se açaí tem gosto de terra, pra quem que eu torci na Copa? E se eu falo capaz, que é uma gíria catarinense, e qual que é o lado certo de colocar o papel higiênico? O canal se chama Antídoto, porque eu tento resolver nele alguns problemas, então como se ele fosse um remédio para esses problemas. Biscoito ou bolacha? Eu falo bolacha, mas eu acho o biscoito bonitinho. Açaí tem gosto de terra? Sim, mas é muito gostoso. Pra quem eu torci na Copa? Qual o lado certo de colocar o papel higiênico? Pro lado da parede ou pro lado de fora?
Eu prefiro... A pergunta se eu falo capaz, gíria catarinense. Natália, essa gíria é mais gaúcha do que catarinense, viu? Diogo Barcelos pergunta: observando o mundo por uma ótica nihilista e ateia, é possível ser plenamente feliz? E indo mais a fundo, a felicidade plena existe? E o Igor Claudino complementa essa pergunta, perguntando: por que ser feliz? Eu acho que não existe felicidade plena. Eu acho que a felicidade é uma coisa muito importante, mas ficar obcecado com a própria felicidade, colocar ela acima de todas as outras coisas, me parece um exagero que não é saudável e que não faz de ninguém mais feliz de fato. Às vezes, a gente precisa fazer coisas que não quer porque é a coisa certa a se fazer. E, eventualmente, isso pode até nos trazer felicidades a longo prazo. Ou seja, a felicidade é importante, mas não é tudo. Bruno Pereira pergunta se existe beleza na melancolia. Sim, existe muita beleza na melancolia, mas isso pode ser uma armadilha. Assim como é diferente beber socialmente de ser um alcoólatra, é diferente você saber apreciar a beleza de um momento melancólico e você se ater a isso ou mesmo buscar a melancolia porque acha bonito. Um monte de gente perguntou como que eu edito os vídeos. Quando eu for parar de fazer os vídeos do canal, para tirar as minhas merecidas férias, que deve ser em agosto ou setembro, eu pretendo encerrar a temporada com 1 ou 2 vídeos explicando um pouco disso, de como é que eu escrevo os roteiros, como é que eu edito o áudio e os vídeos. Vai ser trabalhoso de fazer, mas eu acho importante passar adiante esses conhecimentos. O que importa mais são as mensagens, não os mensageiros, pelo menos aqui, né? Para não me estender muito, eu uso o Adobe Premiere e as imagens e músicas saem quase todas do YouTube e do Google Imagens. Um monte de gente também fala sobre podcasts. Esse episódio está sendo meio que um podcast, né? Um monte de gente perguntou por que eu comecei a fazer o antídoto. Tem um vídeo sobre isso que se chama Por que fazer o antídoto? Um monte de gente pergunta sobre a minha formação, o que é uma pergunta sobre a minha vida pessoal, mas eu vou responder porque isso, claro, influencia muito o canal. Eu tenho formação em História, licenciatura e bacharelado. Tenho cursos de International Baccalaureate em History e em Visual Arts. Tenho mestrado em Literatura e um curso profissionalizante em Desenho e Cartazista. Um monte de gente pergunta quando é que eu vou mostrar a cara. Eu acho que nunca. Algumas pessoas perguntaram sobre a minha religião e algumas pessoas não gostaram dessa pergunta. Não tem problema nenhum perguntar sobre a minha religião, eu só não vou responder porque não é o assunto aqui. Mas não é também uma pergunta ofensiva, pelo menos não pareceu pela maneira que eu li. Agora, o tema mais discutido, o tema mais polêmico, literalmente dezenas de comentários, xingando, elogiando, reclamando, falando enfim sobre a minha voz. A respeito disso, eu queria começar dizendo que eu não sou o cara do Meteoro, eu não sou os caras do quadro em branco, e eu não sou o Maurílio, amantes da sétima arte de todo o Brasil. Por ser músico e por ser professor, eu tenho esse meu jeito de falar. Claro que isso influencia a maneira com que eu faço a narração. Para quem gosta, eu fico muito feliz, e para quem não gosta, se tiver críticas construtivas a fazer, eu aceito. Escreve aí que eu leio com carinho. Joia? O que não é legal nem nesse assunto e nem nenhum outro é o pessoal que chega xingando. Assim, xingamento não é argumento, então isso eu nem discuto. Tá joia? A Fernanda, da Ame Você, perguntou o que a gente tá achando da parceria, da ação beneficente, e se a gente pretende fazer algo parecido futuramente. Tá muito legal. Quando você e a Pri falaram que o estoque já tá acabando, eu fiquei surpreso e fiquei muito feliz que bastante gente tá querendo não só a camiseta, mas querendo ajudar também. Eu acho que as camisetas de vocês são muito legais, os moletons mais ainda. E olha, as meninas não estão me pagando nada pra dizer isso, eu tô falando porque eu realmente acho as camisetas muito legais e o trabalho delas eu acho ótimo. Pessoal, a semana que vem a gente tá de volta à nossa programação normal. Se você tá ouvindo até aqui, eu espero que você tenha achado interessantes as perguntas e as respostas. E se você não achou, tá tudo bem.